Então, o que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente viu a rede de distribuição. A gente começou a ver um pouquinho de rede de distribuição, como e para que a gente precisa do sistema de distribuição de água. Então, dentro do sistema de distribuição, nós temos o reservatório de distribuição. E nós temos a rede onde o reservatório ele vai ser aquele local que a gente vai ter a reserva de água. Para quê? Para poder regularizar as vazões. Então, quando a gente tem um reservatório de distribuição, esse reservatório, seu principal objetivo é regular as vazões. Existem outros objetivos, como ter uma reserva para incêndio, regular as pressões. Então, o reservatório de distribuição, mas o seu principal é regular essas vazões. Como assim regular as vazões? Então, quando a gente está num sistema de abastecimento de água, a gente tem uma vazão de captação. Então, lá no sistema, a gente aprendeu que a gente tem a vazão de captação. Nós temos aquela vazão Q2, que é a vazão que ele vai da captação até a estação elevatória. E a gente tem aquela vazão de distribuição. A gente vai ter que regular a vazão de captação com a vazão de distribuição, porque às vezes a captação ela não é feita durante todo o período de tempo, ela pode ser intermitente. Então, se essa captação ela é intermitente, o que acontece? Em alguns períodos do dia ela não vai estar funcionando. Então, quando eu não tiver captação, o meu sistema de distribuição ele não vai funcionar? Não, ele vai funcionar, porque eu tenho um reservatório que ele vai servir de apoio para quando eu não estiver fazendo essa captação. Quando o sistema ele ele é contínuo, ele tem toda aquela captação durante todo o período de tempo, durante todo o dia, o que vai acontecer com essa regularização? A gente vai ter a regularização da distribuição, porque às vezes a vazão da captação é uma vazão menor do que a vazão que é distribuída. Então a gente vai ter que encher esse reservatório para que depois seja feita a distribuição. Esse reservatório, a gente viu que a gente tem diferentes formas de reservatório. Ele vai variar quanto à sua forma, então pode ser de formas diferenciadas, ele pode ser retangular, circular, hexagonal, octagonal. Então, a forma do reservatório, ele pode variar quanto aos materiais. Então, os materiais que vai ser produzido esse reservatório, eles podem ser variados. Então, ele pode ser de tijolo, ele pode ser de aço, ele pode ser de polímero, ele pode ser de compósito. Então, a forma, o material que é construído, ele vai variar de acordo com o nível que ele se encontra, então, o nível do terreno. Então, ele vai ser um reservatório que ele vai ser apoiado no terreno, ele vai ser semi-apoiado no terreno, ele vai ser elevado, ele vai ser aterrado. Qual que é semi-apoiado? Não, desculpa, semi-aterrado. Ele pode ser aterrado, semi-aterrado, apoiado ou elevado. Então, a gente tem diferentes formas desses reservatórios. Então, quanto ao nível do terreno, a gente pode ter reservatórios diferentes. E quanto ao nível do sistema de distribuição de água. Então, se eu tenho aqui eu tenho meu sistema de distribuição. Se o meu reservatório está antes, a gente fala que é um reservatório montante. Se ele está após, a gente vai falar que é um reservatório ajusante. Então, essas são as formas que a gente tinha de poder classificar esses reservatórios de distribuição, que servem principalmente para regularizar as vazões da distribuição. E a rede de distribuição em si? O que a gente viu sobre a rede de distribuição? Nós vimos que essa rede de distribuição, ela vai ter tubulação que é chamada de tubulação primária ou principal. Então, essa tubulação principal, e nós temos uma tubulação que é chamada de tubulação secundária. A tubulação primária é onde a gente vai ter maior vazão, então são tubulações com diâmetros maiores.
porque dessa tubulação principal é que vai acontecer aquela variação das diferentes tubulações secundárias. Então, nós vimos também que essas redes de distribuição elas podem ser ramificadas ou elas podem ser malhadas. Então, as redes podem ser ramificadas ou as redes podem ser malhadas. O que é uma rede ramificada? De uma tubulação principal vão sair vários ramos. Então, esses ramos estão saindo de cada ramo aqui. A vazão ela vai se dividir para outras novas. Então, isso aqui é uma tubulação ramificada. Uma tubulação malhada é que eu vou estar abastecendo uma malha onde eu não consigo avaliar muito bem quais serão os pontos e as direções dessa vazão. Então, uma tubulação principal ou mais de uma tubulação principal, elas vão abastecer essa rede malhada. Então, elas podem ser ramificadas ou malhadas. As redes ramificadas, elas podem ser como espinha de peixe ou grelhadas. Então, a gente tem um tipo de rede que é chamada de grelhada. A gente tem isso aqui. Então, esses são os tipos de rede de distribuição que a gente viu. Como que a gente faz para poder determinar, para poder projetar essas redes de distribuição? Então, quando a gente vai poder projetar uma rede de distribuição, o que a gente precisa saber? Qual que são as vazões, então qual que é a vazão que vai ser fornecida aqui pela distribuição, pelo reservatório. E a gente precisa saber qual que é a vazão que vai passar em cada rede para poder determinar qual será a nossa vazão da rede e qual vai ser o diâmetro dessa tubulação. Então, a principal coisa que a gente precisa achar é qual que é o diâmetro da nossa tubulação de distribuição. Isso a gente faz através de um roteiro de cálculos e de forma diferente para as redes ramificadas e para as redes malhadas. Então, quando a gente faz a rede malhada, a gente vai seguir um roteirinho, que é o que eu vou passar para vocês hoje. As redes ramificadas, a gente faz adotando algumas informações, como o caso que a vazão, quando a gente tem num ponto, ela vai ser igual. Então, em um nó, a gente vai ter as vazões que entram, vai ser igual às vazões que estão saindo desse nó, da minha rede de distribuição. E o outro conjunto de equações é que quando a gente tem essa rede aqui, a perda de carga dentro de uma malha, ela vai ser igual a zero. Então, a perda de carga, o somatório da perda de carga aqui dentro é igual a zero. Então, a gente resolve esses dois conjuntos de equação para que a gente possa determinar qual que é a vazão que passa em cada um. Então, a rede malhada é feita através de um processo que é chamado de interativo. Então, eu vou chutar um valor para que eu possa ter esse resultado. Depois que eu conseguir o resultado, eu vou ver se essas vazões batem com as vazões aqui principais. Se bater com a vazão que eu preciso, tá ok, eu posso usar aquela tubulação. Senão, eu tenho que tentar novamente. Por esse motivo, a gente normalmente utiliza um método que é chamado método de Hardy-Cross, para poder fazer esse cálculo. Então, a gente não vai entrar dentro das redes malhadas, do cálculo em redes malhadas. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos focar nas redes ramificadas. Então, as redes ramificadas, a gente consegue determinar de uma forma mais simplificada, porque o processo não é interativo, a gente consegue chegar no final com o resultado. Então, quando a gente faz esses cálculos, a gente tem que levar em consideração as pressões estáticas e as pressões dinâmicas. Então, lá naquela norma, lá na aula que eu passei para você, a gente tem uma pressão estática mínima e uma pressão dinâmica máxima que ela tem que ser adotada. Então, a pressão dinâmica máxima do nosso sistema, da nossa rede de distribuição, ela fica em 50 metros de coluna de água. Então, no geral, a gente adota esse valor. A pressão dinâmica mínima que a gente pode ter, a gente adota como sendo 10 metros de coluna d'água, tá? Então, em cada uma dos nossos, lá na aula, tem algumas particularidades que vocês podem olhar. Então, quando a gente tem uma rede que vai atender uma população muito pequena, menor de 6 mil habitantes, a gente tem algumas especificações. Então, tudo isso está na aula de vocês. Hoje a gente vai fazer um exemplo sobre rede ramificada. Como que a gente vai fazer esse dimensionamento de uma rede ramificada? Para que nós façamos esse dimensionamento da rede ramificada, deixa eu anotar isso aqui. O que a gente vai fazer? Vai seguir alguns passos.
Então, no dimensionamento, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar qual vai ser a vazão de distribuição. Então, nós precisamos saber qual que é a vazão que tem que ser distribuída, qual é a vazão que aquela população, que aquela rede ela vai necessitar. Como que eu faço para determinar essa vazão de distribuição? A vazão de distribuição, a gente já aprendeu, a gente chamou ela de Q3. Essa vazão ela é calculada por K1 vezes K2, que é aquele coeficiente da hora de maior consumo e coeficiente do dia de maior consumo. Então, K1 e K2 vezes P, que é a população abastecida, vezes o Qzinho, que é a nossa consumo per capita. Então, esse Qzinho é litros por segundo por dia, por habitante. Então, é o consumo per capita. Então, aqui a gente vai dividir isso aqui tudo, litros por segundo por dia, não, desculpa, gente, é litros por segundo por habitante, tá bom? Então, a gente vai dividir por 86.400, para no final aqui a gente ter uma vazão em litros por segundo. Então, fazemos isso e a gente consegue determinar qual que é a nossa vazão de distribuição. Primeiro passo feito. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é a gente determinar o comprimento total da rede de distribuição. Então, a gente tem que determinar qual que é esse comprimento total dessa rede de distribuição, o nosso segundo passo. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter a planta do local onde eu vou fazer a minha rede de distribuição e aquele planejamento por onde que minha rede vai passar e qual é o comprimento dessa rede. Com isso, eu somando todos os comprimentos até o meu reservatório, eu sei qual que é esse comprimento total da rede de distribuição. Eu chamo esse comprimento de L. Para que eu determino esse comprimento? Porque o meu terceiro passo é determinar o que a gente chama de vazão linear, consumo linear. Então, consumo linear ou vazão linear vai ser o quê? Vai ser a gente representa ela como QM, ela vai ser a vazão de distribuição dividida pelo comprimento da minha rede de distribuição. Isso aqui, então, vai ser qual a unidade? Vai ser litros por segundo metro. Então, em cada metro de tubulação, eu vou ter essa vazão linear sendo consumida para que essa vazão total ela seja distribuída. Esse é o nosso terceiro passo para que a gente possa dimensionar a rede de distribuição. Qual que é o quarto passo? O quarto passo, eu vou numerar os trechos da rede. Então, eu pego uma rede de distribuição e eu vou numerar esses trechos. Como assim, professor? Então, vamos supor aqui que nós temos o nosso reservatório, uma rede principal, e eu tenho isso aqui. Eu vou numerar. Então, daqui eu tenho um nó, que é de onde... Deixa eu fazer só mais um. Daqui eu tenho um nó, que é de onde está partindo a minha vazão. Ela se divide nesse ponto. Aqui, a vazão vai chegar até esse ponto. Eu tenho pontos diferentes da minha rede. Então, quando eu faço a numeração desses trechos, fica mais fácil de eu avaliar como está sendo o meu dimensionamento. Deixa eu pôr aqui 5, 6. Cada trecho, ele vai ter uma numeração para que a gente possa fazer o dimensionamento desse trecho. Numerei os trechos. O quinto passo é determinar as vazões para esses pontos, para esses trechos. Então, no meu quinto, eu vou determinar as vazões nos trechos, em cada um dos trechos. Como que a gente vai fazer isso? Quais vazões eu tenho que determinar? Então, nós vamos ter que determinar 4 vazões. A primeira vazão é chamada vazão de jusante. Então, a nossa água, a gente sabe que ela vai da montante para a jusante. Então, a primeira vazão que a gente tem que determinar para o trecho é qual que vai ser a vazão de jusante. A segunda vazão é chamada vazão do trecho. A terceira é uma vazão de montante. E a quarta vazão do trecho que eu vou determinar é chamada vazão fictícia.
Então, são essas 4 vazões que eu tenho que determinar para cada um dos meus trechos. O que é a vazão de jusante? É a vazão no ponto final que a minha água vai chegar. Então, eu começo normalmente o dimensionamento pelos pontos que são chamados pontos secos, onde termina, onde eu não vou ter mais a rede se dividindo. Então, esses pontos secos, a minha vazão de jusante é igual a 0. Então, no ponto seco, a vazão de jusante é igual a 0. E no ponto que não é seco, então se eu estou aqui nesse trecho que é chamado trecho 2, ele vai desse ponto até esse. Então aqui seria minha jusante, aqui seria minha montante. Mas se eu estou no trecho 1, que é esse aqui, no trecho 1 eu tenho aqui como jusante, aqui como montante. Então a vazão de jusante do próximo trecho ela é a vazão de montante do trecho anterior. Então, isso a gente vai ver, vai entender um pouco melhor quando a gente estiver fazendo o exercício. O que é a vazão? Oi. Então, a vazão de jusante é sempre depois da montante? Sempre depois sempre da última montante. Trecho? Isso, o último trecho vai ser a nossa vazão de jusante. Então, a água ela vai de um sentido até outro. Então, de onde a água parte, a gente chama de montante, para onde ela vai, a gente chama de jusante. Tá bom? Por isso que quando a gente tem uma barragem, antes do paredão é chamado montante, depois do paredão é chamada de jusante. Vocês estão assistindo a minha tela ainda agora? Parece que sumiu. Não, agora sumiu. Ah, não. Voltou? Voltou. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vazão de jusante, isso aí. Vazão do trecho. O que é a vazão do trecho? A vazão do trecho, que eu vou chamar ela de QL, que é a vazão daquele trecho, vai ser o quê? O meu consumo linear vezes o comprimento do meu trecho. Então, se eu tenho que o meu consumo linear é quantidade de vazão dividida pelo comprimento total, cada trecho ele vai consumir uma quantidade dessa vazão. Então, a vazão do meu trecho vai ser aquele QM, que é o meu consumo linear, vezes o comprimento do trecho. Essa é o que eu chamo de vazão do trecho. E a vazão de montante, vazão de jusante, a gente representa por QJ, tá? Aqui igual a 0. QJ. Então, vazão de jusante. Vazão do trecho QL, vazão de montante QM. O que é a vazão de montante? Vazão de montante vai ser a vazão do trecho mais a vazão de jusante. Então, se eu tenho aqui montante aqui, qual que é a vazão? É a vazão que está passando pelo trecho mais a vazão no ponto de jusante. E a minha vazão fictícia vai ser dada por QF, ela vai ser a vazão de montante mais a vazão de jusante dividido por 2. Essa vazão fictícia é a que a gente utiliza para poder determinar a velocidade, não, o diâmetro da tubulação. Então, a partir da vazão de fictícia, a gente vai determinar o diâmetro da tubulação olhando numa tabelinha. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada? Tinha uma tabelinha escrita assim, ó, diâmetro nominal, aí tinha aqui velocidade máxima e vazão. Então, a gente vai buscar lá naquela tabela o valor da nossa vazão e vai olhar qual que é o diâmetro que aquela tubulação tem que ter. Então, a partir daí, até aqui a gente consegue determinar o diâmetro e a velocidade da água em cada tubulação do trecho. Mas para dimensionar é só isso? Não, a gente tem que verificar se aquela pressão dinâmica ela vai ser menor do que a pressão dinâmica máxima. Para que a gente verifique isso, a gente vai passar para o nosso sexto passo, que o sexto passo é determinar a perda de carga em cada trecho. Então, a gente determina a perda de carga em cada um dos trechos. Como que eu determino essa perda de carga? Então, perda de carga, a gente lembra que a gente tinha uma perda de carga unitária. Essa perda de carga unitária vezes o comprimento do trecho vai ser igual à perda de carga total daquele trecho.
Então, lembra quando a gente determinou isso? ΔH, que é a perda de carga, é J vezes L. L é o comprimento do trecho, J é a perda de carga unitária para aquele trecho. Como que eu determino o J? Então, o J, que é a nossa perda de carga unitária, a gente pode determinar ele por meio da equação de Hazen-Williams, então 10,65 vezes Q a 1,85 dividido por C a 1,85 vezes D a 4,87. Então, essa aqui é a equação de Hazen-Williams, ou a gente ainda pode determinar por meio daquela equação que a gente tinha de Darcy-Weisbach, que era FL L sobre D, V quadrado sobre 2G, isso aqui. Então, FV quadrado sobre 2G dividido por D, isso aí. Então, a gente pode determinar por meio também dessa equação. No caso, para os nossos cálculos, a gente vai utilizar de Hazen-Williams, tá bom? Então, vai ser dado para vocês qual que vai ser o coeficiente C para que vocês possam calcular. O diâmetro vai ser o diâmetro que eu encontrei através da minha tabela e a vazão vai ser a vazão fictícia. Assim, eu determino qual que é a perda de carga. Achei a perda de carga, o que eu vou fazer no meu 7º passo? Eu vou determinar qual que são as cotas piezométricas. Então, eu vou determinar qual que é a cota piezométrica de cada um daqueles trechos. O que é a cota piezométrica? A cota piezométrica, eu vou ter aquela... o trecho que eu vou ter a pior situação, então o trecho que seria mais alto dentro da minha rede de distribuição, acrescida daquela pressão mínima dinâmica que eu preciso ter. E a partir daí, eu vou mexendo com aquelas minhas perdas de carga para poder encontrar quais são essas cotas piezométricas. Então, se eu estou indo de montante para jusante, eu vou ter que subtrair a perda de carga. Se eu estou caminhando de jusante para montante, eu vou aumentar a perda de carga para que a cota piezométrica da minha montante seja maior do que a da jusante. Determino as cotas piezométricas e, por último, eu vou determinar qual que vai ser a pressão disponível, a pressão dinâmica disponível naqueles trechos. Então, pressão dinâmica nos trechos a montante e a jusante. Então, quando eu faço isso, eu consigo projetar, eu consigo dimensionar o meu sistema de rede de distribuição. Então, não é difícil, mas é trabalhoso, porque a gente tem que seguir passo. E são vários passos, várias etapas que a gente vai fazer para uma mesma rede de distribuição. Então, o que a gente vai fazer? Cada um desses, normalmente a gente representa numa coluna, e para cada trecho a gente vai colocar uma linha numa tabela. Então, a gente monta uma tabela com esses valores. Tá bom? Então, o resultado a gente coloca numa tabela que é mais simplificada. Até aí, tudo bem? Ok. Ótimo. Então, vamos fazer o nosso exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês isso que a gente fez. Espera só um tiquinho, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, porque está barulhando muito. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Ok, tá aqui. Então, vamos lá. Dimensione a rede de distribuição ramificada mostrada na figura. Dados que a população atendida é de 50 mil habitantes, o consumo per capita é de 12 litros por habitante dia, K1 é igual a 1,2, K2 igual a 0,5, e C, que aqui eu não dei o C, a gente vai falar que aquela rugosidade da tubulação vai ser de 130. Então, vamos usar esse valor de 130 aqui que eu esqueci de colocar. Então, essa aqui é a nossa rede de distribuição. Eu já coloquei ela marcada, com os trechos marcados. Então, o que a gente faz? A gente parte aqui do seco. O que é uma ponta seca? Primeiro, a gente vai identificar as pontas secas. Pontas secas é onde termina a minha rede. Então, aqui eu tenho uma ponta seca, aqui eu tenho uma... Deixa eu mudar a cor da caneta.
uma ponta seca, outra ponta seca, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra ponta seca. Tenho 4 pontas secas. Aí eu vou começar do mais distante e vou chegar até o primeiro. Então, esse aqui é o meu trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4. Cheguei até esse nó aqui. Isso aqui para mim é um nó, então eu vou marcar de vermelho esse nó. E aqui sai outra ramificação, que eu tenho as pontas secas, 5, 6, trecho 7. Cheguei até aqui. Aqui está o meu reservatório, então esse aqui é o meu trecho 8. Tenho qual que é o comprimento de cada trecho, tenho a cota de cada trecho. Então, tenho a cota a jusante e a cota a montante de cada um dos trechos. Ok? Feito isso, a gente vai começar. O que é o primeiro passo? Determinar qual que é a nossa vazão. Então, a vazão de distribuição, ela vai ser o quê? K1, K2, P, Q sobre 86.400. Então, a minha vazão de distribuição ela vai ser dada por 1,2 vezes 1,5 vezes a população, que é de 50.000 habitantes, vezes essa vazão aqui, que é o consumo per capita, que é de 200 litros por habitante dia, dividido por 86.400. Alguém determina para mim esse valor, por favor? Oi. Esses números na ponta aí da montante, jusante, é o nível, né? Isso aqui são as cotas altimétricas. Então, 81 metros aqui eu tenho 70, nesse ponto 72, 76 e assim por diante. Cota é sempre em relação ao nível do mar ou não? Como é que é? Não tem essa relação. Então, é em relação ao ponto que foi medido. Então, a gente sabe aqui que no reservatório a gente tem 85 metros a montante, e o ponto mais baixo, jusante, a gente vai ter que é de 60,20 metros. (208,3) Deixa eu conferir. 208,3 litros por segundo. Então, essa é a nossa vazão. Segundo passo é a gente determinar qual que é o comprimento da tubulação. Então, o comprimento vai ser o comprimento de cada trecho. 450 mais, vamos começar aqui, 150, mais 150, mais 100, mais 100, mais 200, mais 120, mais 80. Alguém calcula para mim qual que é o comprimento total do trecho? 450. (1.350), certo? Então, determinamos a vazão de distribuição, o comprimento da nossa rede. Agora, a gente vai determinar qual que é a nossa vazão linear. A vazão linear, ela vai ser o quê? A minha vazão de distribuição dividido pelo comprimento da tubulação. Então, a minha vazão linear, ela vai ser de 208,3 dividido por 1.350. Essa vazão aqui, então, vai ser de quanto? (154 metros, não, litros por segundo metro). Isso, obrigada, então. Determinamos, então, os três parâmetros iniciais para a gente começar. Então, qual que era a vazão de distribuição, qual que era o comprimento e agora qual que é a nossa vazão do trecho. Se a gente já determinou, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que trabalhar para cada um dos trechos. Nós vamos pegar e vamos nomear nossos trechos e a gente vai determinar as vazões para cada um desses trechos. Vou colocar aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar.
Então, vamos lá, vamos começar. Trecho 1. Vai ser bom se eu conseguisse montar uma tabela. Então, trecho 1, a gente vai ter que determinar o quê? Qual que era a vazão de jusante, a vazão do trecho, a vazão da jusante, do trecho, tá faltando uma. De montante e a vazão fictícia. Então, nós vamos determinar todas essas vazões aqui para o trecho 1. Como que a gente vai fazer? Vazão do trecho 1 de jusante. Meu trecho 1 é esse trecho aqui. Ele está numa ponta seca. Quando eu estou numa ponta seca, a minha vazão de jusante, ela vai ser igual a 0. Ok com essa informação? Então, ponta seca, a vazão de jusante, se a jusante é uma ponta seca, é igual a 0. Vazão do trecho. A vazão do trecho, ela vai ser o comprimento do trecho. Então, eu vó colocar aqui em cima, ó, QL vai ser o comprimento do trecho vezes o meu QM. Qual que é o comprimento do trecho? 100 metros. Então, aqui... Professor, oi. A ponta seca é como se não tivesse nada conectado? Exatamente. Ok. Então, eu vou fazer assim, ok, eu vou escrever aqui dentro. Então, QL, a gente tem o quê? QL vai ser igual a L vezes QM. Para esse caso aqui, vai ser L, que é 100, vezes o QM, que é 0,154. Isso aqui vai ser igual, então, a 15,4. Esse que é L. Aí vamos para o trecho 2. Agora vamos fazer lá todas as outras vazões ainda. Essa é a nossa vazão do trecho. Agora a nossa vazão de montante. O que é a vazão de montante? Vazão de montante vai ser igual a vazão de jusante mais a vazão no trecho. Então, vai ser 0 mais 15,4. Então, a vazão de montante aqui vai continuar como sendo 15,4. Depois, nós temos aqui a vazão fictícia. O que é a vazão fictícia? A gente viu que essa vazão fictícia, ela vai ser a vazão de montante mais a vazão de jusante dividido por 2. Então, eu vou fazer 15,4 mais 0 dividido por 2. 15,4 mais 0 dividido por 2 vai dar quanto? 7,7. Achei as minhas vazões para o trecho 1. Então, para o trecho 1, achei todas as minhas vazões. Já quero determinar, professora, qual que vai ser a dimensão desse trecho. Qual que vai ser o diâmetro da tubulação. Então, vamos fazer o diâmetro dessa tubulação 1, ela vai ser o quê? Vai depender dessa vazão fictícia. Vazão fictícia, 7,7 litros por segundo. Então, a gente vai olhar lá na tabelinha. Essa tabela está lá no material de vocês. Qual que vai ser o diâmetro para que eu tenha uma vazão máxima de 7,7? Então, eu tenho aqui para 1, 2,2, 4,7, 14. Então, como 7,7 é maior que 4,7, a gente vai utilizar esse diâmetro aqui, que é de 150 milímetros. Tudo bem? Ok. Para essa, Beleza. tudo certo, né? Vamos passar para a próxima, então. Trecho 2 agora. No trecho 2, a gente tem o quê? Esse aqui é meu ponto de jusante, esse aqui é meu ponto de montante. Quanto vale a vazão desse ponto? Esse ponto de jusante do ponto 2 é o ponto de montante do ponto 1. Então, a vazão de jusante no ponto 2, ela vai valer 15,4. Porque é a vazão de montante lá no ponto 1. E a vazão de montante do ponto 2? A vazão de montante do ponto 2, ela vai ser a vazão que vem desse ponto aqui. Então, eu preciso da vazão do trecho. Qual que é a vazão do trecho aqui no meu trecho 2? Vai ser 100 vezes 0,54, que é igual a 15,4.
Ponto 4. Até aí tudo bem? Vocês estão acompanhando?